Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Café com Arte. Eu sou a Nilu, nós estamos aqui no meu Ateliê Nilu Artes, e vou fazer mais um episódio de Café com Arte, que é uma série de vídeos onde eu respondo as maiores dúvidas de vocês sobre as artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o maior pesadelo de todo mundo que quer retratar um elemento com volume, luz e sombra. Salva de palmas! Gente, eu sei que é perfeitamente normal você ter dificuldades em entender a luz e sombra, em ter dificuldades em retratar o elemento 3D, né, de criar um volume. Afinal, tudo que nós conseguimos ver e que estamos tentando pintar tem um corpo, né? Tem volume. Nós somos seres tridimensionais, né? Então nós temos elementos bidimensionais que ficam no elemento X e Y, né? Que são linhas, né? Esse papel praticamente, os papéis são quase 2D, né? Não são porque tem espessurinha, senão não existiria, né? Mas qualquer elemento, qualquer coisa cabe no 3D, que são 3 dimensões, apesar de, além de ter eixo Y e o eixo X, nós temos o eixo Z, né? O que faz com que eu tenha um elemento tridimensional. Se você não me conhece bem, eu sou formada em engenharia. Eu sou uma engenheira civil e artista plástica. E o que isso tem a ver, né? A questão é o seguinte, eu fiz anos de engenharia. Eu, como uma boa engenheira, fiz o quê? Física, gente. Eu estudei muita física, física 1, física 2, física 3, física experimental. Tudo que tem a ver sobre, além de todas as coisas do universo de físicas, eu estudei sobre a luz, sobre superfícies, rugosidade, tudo que a gente está relacionado com isso aqui, eu já tenho a bagagem da teoria. Então, eu estudei a parte teórica como uma engenheira. E no meu campo experimental, na vida de artista, eu coloquei em prática os conceitos. Então, eu tenho a teoria clara da física e eu tenho esse mundo experimental, né, já aplicado a desenho, né, a pintura. Então, vamos lá. Então, não se preocupe, é perfeitamente normal ter essas dificuldades e nós vamos acabar com isso agora, porque hoje eu tô decidida em acabar com essas dificuldades que todo mundo carrega aí, né? É uma sofrência, a pintura sai meio achatada, né? Não tem volume, não tem corpo, o olho que você pinta fica meio assim de olho de peixe morto, né? Nós vamos acabar com isso hoje. Então presta atenção, vai ser a sua aula definitiva para você acabar com isso, para você dar vida às suas pinturas, aos seus desenhos e acabar de vez com esse problema, não ter aquela sensação de tipo, meu Deus, não ficou bom demais, né? Nossa, tá meio estranho, esse vaso parece uma folha, né? Não parece um vaso redondo, né? 3D, né? Sempre imagine, Y, X, Z. Bom, a primeira coisa, o primeiro fator que você precisa entender, o astro aqui, né? A celebridade da história de luz e sombra é a luz, né? Então vamos lá. Nós temos basicamente duas formas de receber a luz, duas fontes de luz. Quais são? A luz natural, que é a luz solar, né? O sol, né? A mãe de todas as luzes, o sol. E a luz artificial, que é a luz que nós, os seres humanos, né, inventamos, como a lâmpada, o abajur, a luz do celular, lanterna. Todas as fontes que a gente inventou que emitem luz, tá? Então, toda vez que você for pintar alguma coisa, você precisa lembrar que vão existir duas formas de luz batendo no objeto, duas fontes de luz. A luz natural vindo, mais a luz artificial, ou às vezes só uma, né? Então, fator número 1, luz, entendeu? A luz vai vir, a posição dela importa, nós vamos ver isso na prática. Sim, essa aula tem um lado prático, né? Nós vamos desenhar aqui um objeto, vou desenhar uma bolinha, e aí a gente vai entender, vai estudar um pouco sobre isso. Então, primeiro eu vou falar a parte teórica e depois vamos para a prática. E o elemento número 2 é o corpo, né? O objeto, aquilo que recebe a luz bate no corpo. A minha cabeça é um corpo, né?
Essa caneta é um corpo, é um objeto. A bola que eu vou desenhar daqui a pouco é um objeto, tem um corpo. Então a luz bate no meu objeto, beleza? Aí não tem muita discussão, né? Tudo que a gente quer desenhar, quer pintar, é um objeto, certo? Aí tudo bem, eu sei que tem as variações, retrato, não sei o que, mas estamos falando da coisa, naquilo que recebe a luz, tá? A gente vai começar com o formato básico, que é uma bolinha, mas que pode avançar para o cilindro, pirâmide, cubo e você entendendo, nossa, Nilo, mas você tá falando só de objetos simples, não vou desenhar um pirâmide, mas calma. Todos os objetos são frutos de como se fosse esculpir algum desses formatos. Por exemplo, imagina a minha cabeça, podia ser um círculo, uma bola, que esculpiram o meu nariz bem pra frente, né? Eu sou persa, o nariz aqui não tá tão pequeno não, né? As bochechinhas aqui, ou sei lá, eu poderia ser um cubo e esculpir. Então imagina um escultor. Como o escultor faria? Ele vai partir por algum objeto, né? Então você entendendo o objetozão, vou chamar, você vai conseguir fazer o objetozinho, né? Que são, aí você entendendo a relação de, sei lá, pirâmide, você vai ter facilidade com o nariz, que o nariz é praticamente pirâmide, né? Dependendo do formato, claro. A esfera, então, enfim, é mais ou menos isso, por isso sempre começamos com a bolinha, que é o formato mais simples e você pode fazer seus estudos e avançar para as formas mais complexas. Bom, falamos do objeto, falamos de luz. Vamos para o terceiro elemento, que é a consequência da luz no corpo. Nós temos a sombra. A luz sozinha também pode não ter muito efeito. A luz tem efeito se tiver a sombra, para dar o efeito de 3D, né? Que é o que a gente quer nesse caso aqui, dá volume, dá corpo, né? Tem aquele elemento 3D bonito. Então, a sombra é a consequência da luz que bateu no corpo, tá? Aí nós temos dois tipos de sombra. Nós temos a sombra própria, que é a sombra do objeto. Depois de receber a luz, ela vai formar alguma sombrinha de forma gradual. Nunca nada é pontudo, sabe? Essa coisa de pontudo acaba com as pinturas, acaba com os desenhos, porque fica aquela sensação de não tá natural, né? Porque pode até ser algum formato, né? Sei lá, um cubo vai ter uma superfície inteira de uma tonalidade, depois outra. Isso varia, mas falando aqui da nossa bolinha, essa sombra anda de forma gradual, tá? Depois, a partir do momento dessa luz direta, né? Pega a fonte de luz bateu no meu objeto. Eu tenho a luz direta que bateu e depois eu vou formar uma sequência de sombra que é sombra própria, sombra tipo 1. Nós temos a segunda forma de sombra que vamos formar, que é a sombra projetada. O que é a sombra projetada? Temos a luz, temos o corpo. A luz bateu no corpo, vai formar uma sombra debaixo daquele objeto, tá? Essa sombra aqui de baixo é a sombra projetada. Então, se a minha luz está vindo daqui, o meu objeto está aqui, eu vou ter uma sombra aqui, certo? É igual a gente andando na rua, aí meio-dia a sombra é menor, porque a luz tá mais pra cá, né? Faz o teste, nós, né, andando na rua, somos o maior exemplo para você testar isso, né? Aquela sombra que a gente vê no asfalto é a sombra projetada. É a consequência da luz que bateu no meu corpo e eu projetei na superfície, no chão. O que me leva ao quarto elemento, que é a superfície. Tá? Sempre vai ter alguma superfície envolvida, tá? Mesmo o pássaro que tá voando, não tá no chão, ela tem a sombra dela na superfície onde ela tá sobrevoando, né? Sempre vai ter essa projeção. Então, a superfície é exatamente essa área, né? Então, se tem uma bola encostada numa mesa, a minha mesa é a superfície, nessa parte superior da mesa. E, bom, esses são os 4 elementos, tá? Você precisa conhecer, então, recapitulando. Luz, o corpo, né, o objeto, a sombra e a superfície. Já ouvindo mais ou menos a parte teórica, com certeza eu sei que você está pensando o seguinte: nossa, então o material importa. Sim, agora eu vou falar da parte física que eu estudei, né? O material importa muito, o material do objeto e o material da superfície. Além da forma da luz, né? Lembra da luz? A luz natural e a luz artificial? Além disso, o material do corpo importa muito. Então pensa comigo. Se eu tiver uma bolinha
que é uma bola de alumínio, de prata. Você consegue imaginar uma luz batendo? Nossa, vai refletir muito, né? Ela vai, primeiramente, vai demarcar de forma bem definida a luz, né? Você vai ver a luz assim, bem pontuda, bem forte, bem cheia de luz, né? Ela é muito lisinha, ela não vai ter rugosidade praticamente, é muito lisinha. Então, ela tem esse poder de reflexo, né? Vai refletir bastante a luz. E poderia imaginar também, sei lá, um ovo, né? O ovo, uma bola de tênis, né? Que é meio peludinho. Essas superfícies não tem tanta área de... Não vão refletir tanto a luz. Vão também, mas não tanto igual uma bola de alumínio, uma bola de prata. Porque eles já têm uma superfície mais rugosa, né? Essa taxa de reflexo de luz deles é menor. Mas ainda assim, a parte que vai receber a luz vai ser mais iluminada que a parte traseira que não tá tendo luz direta. Ela tem luz indireta porque ela existe, né? Então, o material do corpo importa. O material da superfície também. Então, imagine só, eu tenho o corpo encostado numa mesa de alumínio, de um metal. Essa mesa vai fazer um fenômeno chamado luz refletida. Então, tá ficando complexo, tá? Mas você vai ver tudo na prática. A luz bate no corpo, da mesma forma que a luz bateu no corpo, vai bater na superfície, concorda? A luz, né, é sem limites, tá? Então, vai bater na superfície também. O poder dessa superfície também vai fazer diferença, mas de qualquer forma, a luz que bateu na superfície vai ter um reflexo também. Então, bateu a luz, vai voltar para quem? Vai voltar para o objeto que estava parado. Então, olha só, surgiu mais uma região no nosso corpo para dar volume. Então, eu tenho a bolinha encostada aqui, recapitulando, bateu a luz aqui, já vamos desenhar, tá? Bateu a luz aqui, essa parte tem a luz direta, muito clarinha. Depois ela vai formar uma sombra, né, linear, né? Ela vai gradativa. Depois ela vai criar uma sombra projetada na superfície e desse lado tem a sombra projetada, né? Da mesma forma que a luz bateu no corpo, vai bater na superfície. Bateu na superfície, ela vai refletir. Vai refletir para quem? Para o corpo. Então, alguma parte dela vai ter uma parte iluminada, mais clarinha, que é o reflexo da luz que bateu na superfície. O que a gente chama de luz refletida. Ela não é uma luz direta, ela é refletida, por isso é mais sutil, é mais fraco do que a luz direta, tá? Ela já é refletido do refletido, né? Bom, feito isso, tava falando da superfície, né? O material da superfície importa também, né? Então, a superfície, se eu tiver uma mesa de metal, o poder de esse fato de luz refletida dela é muito maior do que se eu tivesse uma mesa de madeira sem verniz, né? Aquela mesa bem porosa, ela também vai refletir, mas não na mesma intensidade que uma mesa metálica, tá? Bom, já falamos aqui alguns conceitos, né? Alguns elementos envolvidos com a questão de luz e sombra. A posição da luz importa, o material importa, a rugosidade importa e a partir disso nós vamos conseguir estudar e trazer o objeto com volume, né? O sonho de consumo de quem quer pintar o realismo, né? Bom, agora nós vamos para a parte prática, onde eu vou desenhar uma esfera e vamos brincar com luz e sombra nessa esfera. Vamos lá! Bom, e agora vou mostrar na prática todos os conceitos que eu acabei de falar. Para começar, vou desenhar um círculo, né? Vou pegar aqui a ajuda de um objeto qualquer que eu tenho em casa. Peguei essa fita. Vou desenhar um círculo. Outro elemento que eu tenho aqui é a fonte de luz. No caso, vou considerar que o Sol está por aqui, tá? Lembrando que a posição do Sol sempre muda, né? O Sol está em constante movimento e eu vou fazer, então, essa pintura, esse desenho numa velocidade em que o Sol ainda permaneceu, né? Vamos supor, tirei uma foto e depois desenhei, enfim. O Sol vai estar aqui. À medida que a posição do Sol muda, todas essas ações de luz e sombra também vão mudar. Não vai ficar sempre assim, né? Se a fonte de luz mudou de lugar, todo esse conceito vai também mudar, tá? Então, no caso, eu estou considerando assim. Se esse Sol tivesse aqui,
o comportamento que está para cá estaria para cá, tudo bem? Então, vamos considerar que o Sol está para cá. Outro elemento que eu tenho por aqui é a sombra, né? Afinal, né? Para onde eu marco, qual o tamanho dessa sombra? É pequenininho, é para cá, é para cá? No caso, se a luz tá aqui, o corpo tá aqui, eu tenho uma sombra refletida para cá. E qual o tamanho dessa sombra, né? Eu costumo utilizar mais ou menos a posição aqui dos raios da luz. Ah, é para cá, né? Então tá bom. Então eu marco mais para cá e assim para cá, também numa região aproximada, né? Claro. Se eu tivesse um exemplo, se eu tivesse realmente uma esfera na luz, dava para pegar certinho essa posição. Aqui eu estou supondo aqui, baseado no conhecimento, tá? Então, vamos começar a transformar um simples círculo, que é uma figura básica, em um objeto tridimensional, né? Em uma esfera. Vou começar aplicando os conceitos, então, da luz e sombra. Para isso, o meu corpo tem algumas regiões, tá? Quais são as regiões? Aqui eu tenho uma região bastante iluminada, que recebe essa luz aqui. Então, tem essa região aqui. Eu tenho algumas regiões intermediárias passando por aqui e as regiões finais. Agora, vou começar um trabalho aí de pintar, né, esfumaçar essas regiões para a gente poder enxergar melhor quais são os efeitos, né, e como o corpo vai se transformar visivelmente numa forma tridimensional. Vou fazer aqui mais ou menos o trabalho, até porque isso aqui não é uma aula de desenho, tá? É uma aula para demonstrar os conceitos de luz e sombra. Vou também pintar essa sombra aqui. Muito bem. Agora, com a ajuda de um papel, eu vou esfumaçar um pouquinho aqui para tornar uma região aí mais uniforme, né? Um degradê mais uniformizado, gostoso de ver. Também tirar os rabiscos, né, que surgem aí no efeito do desenho do meu lápis. Vou fortalecer essa região aqui para destacar a explicação dessa região aqui. Muito bem, agora eu vou pegar uma borrachinha, que é natural sair essas partes para fora, tornar a minha esfera mais apresentável para você. E essa região também, deixar ela mais iluminada aqui, como o meu papel foi sumindo. Aqui também, a gente tem essa região. Demarcar bem aqui o meu círculo.
Bom, pronto. Agora eu tenho uma esfera, né, com mais volume, né, com essas variações aí, tudo da posição da luz e tudo mais. Bom, então agora vamos aos conceitos, né, vamos dar nomes a cada fenômeno que aconteceu aqui, a cada elemento. Eu tenho a fonte de luz para cá. Essa luz tá emitindo os raios aqui de luz, né? Para cá eu tenho o meu objeto. O meu objeto está numa superfície, né? Tá numa mesa, vamos supor. Vou falar dessa mesa daqui a pouco. E eu tenho alguns elementos. Essa região aqui mais clarinha é a região da luz direta. O que mais? Aqui eu tenho a região de sombra projetada, que é a região aí que quase todo mundo conhece, né? Um conceito aí mais normal pra gente. E é aquela história, né? A gente anda no sol, anda na rua e sempre vê a nossa sombra da nossa perna, e é essa questão aqui, esse conceito aqui de sombra projetada. Eu tenho também aqui a sombra própria, que é a reação do próprio corpo, a sombra que o corpo mesmo cria depois de ter recebido a luz nela, para cá. Eu tenho também, entre uma região e outra, aqui, uma região de meia sombra. Meia sombra, no caso de uma esfera, é uma região aí intermediária, com as cores tonais intermediária entre a parte mais clara, que é onde recebe a luz, e a parte mais escura, onde eu tenho a sombra própria. Esse movimento orgânico, né, esse degradezinho para cá, é o meio tom, essa região aí de meia sombra. E para cá, eu tenho também essa região de luz refletida, que é nada mais, nada menos do que a reação aqui da superfície no corpo. Então, eu tenho a luz batendo. A luz, né, ilumina todos por igual. Bateu aqui no corpo, bateu aqui na mesa. Vamos supor que isso aqui é uma mesa branca. Então, a luz bateu aqui também. Bateu aqui, tá aí, batendo. Assim que bateu na superfície, a minha região também vai refletir a luz, né? Uma questão aí natural. E ao refletir, a luz que refletiu, algumas partes vão pegar no objeto. Então, bateu aqui, refletiu aqui, bateu aqui, refletiu aqui. E criei essa região aqui mais iluminada, que é a região de luz refletida. Por que eu falei mesa branca, né? Então, se a mesa for mais clara, ela tem mais tendência de fazer mais esse trabalho aqui e conseguir iluminar partes do meu corpo, tá? Agora, vamos supor que essa mesa é uma mesa preta, uma mesa bem escura, marrom, sei lá, natural, madeira natural escura. Não vai conseguir refletir tanta luz assim no meu objeto. Assim como essa região da sombra projetada também não vai estar tão visível. Por isso, quando se estuda esse conceito de luz e sombra, nós pegamos um cenário básico, um cenário ideal, que é um fundo branco, né? A luz batendo aqui, uma esfera que é mais simples, para você conseguir enxergar essas situações. Nas demais situações, quando o cenário mudar, quando a mesa estiver mais escura, esses efeitos vão mudar também. Por isso, a importância de entendimento dos conceitos e não apenas decorar, eu já vi como é que é a cara dessa esfera, já entendi como desenha, vou desenhar igual. Não, porque olha quanta coisa pode mudar. A posição da luz pode mudar, a superfície pode ter comportamento diferenciado, né? Vai afetar toda essa parte da luz refletida, até o modelo aí, né? A esfera pode não ser mais esfera, pode ser uma forma mais complexa e assim sucessivamente. Então, entendendo o conceito, você vai sempre ser capaz de detectar essas regiões e também fazer um belo trabalho de luz e sombra. Então, é assim que nós damos vida a uma figura simples, que foi um círculo, e transformamos em um objeto tridimensional, que é essa esfera aqui. Espero que você tenha gostado. Me conta se você já conhecia esses efeitos aqui, esse conceito de luz e sombra, ou se você estava com dúvidas e ficou claro para você, ou se tem mais dúvidas ainda, me escreva, me conta.
para eu poder te ajudar mais. Espero que tenha ajudado o suficiente para você ter entendido de vez esses conceitos de luz e sombra. Eu sei que não é fácil de primeira assim, mas que você precisa treinar o olho, fazer algumas práticas, alguns exercícios para dominar esses conceitos, tá? Não é nada de muito difícil, de impossível, e sim uma questão de ter a visão, né? Ter o olhar treinado e observar então todo esse comportamento. A partir do momento que você sabe que existem esses elementos, seu olhar vai estar mais treinado, você sabe que uma região vai estar mais iluminada, você sabe que uma região vai ter essa sombra própria, a sombra projetada, que existe a possibilidade da luz refletida e que as circunstâncias podem mudar a posição e o comportamento de cada elemento daqui do nosso estudo, tudo bem? Então é isso, me escreve qualquer dúvida, ou se eu esclareci alguma parte que você sempre teve dúvidas e não sabia a explicação, enfim. Espero que tenha gostado e boa sorte. Um beijo!